Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Junqueiro, agradeço-lhe as questões que coloca e queria começar por dizer-lhe o seguinte, relativamente à primeira questão que colocou sobre o Orçamento de Estado e sobre mais uma declaração de inconstitucionalidade, neste caso em relação à chamada convergência das pensões, que tem necessariamente impactos orçamentais. Há um problema que é um problema de fundo, que é o de saber se este confronto com a Constituição, que reiteradamente o Governo assume, sabendo qual é a Constituição que tem para cumprir e sabendo que tem que a cumprir para respeitar as regras de funcionamento das instituições democráticas, é de saber se este confronto é um confronto que acontece por acaso, por desleixo, por desplicência do Governo, ou se é um confronto propositado. E a questão, Sr. Deputado José Junqueiro, tem uma resposta simples quanto a nós. É que o confronto é propositado. É propositado por duas ordens de razão. Propositado porque o Governo tem um programa político para cumprir, que é um programa político contrário à Constituição e contrário à democracia, e para cumprir esse programa político não pode cumprir a Constituição e daí as decisões inconstitucionais, mas por outro lado também porque este Governo está a procurar fazer o caminho para subverter a Constituição, para desfigurar a nossa Constituição e eventualmente chegar ao ponto em que a ideia pública que cria da Constituição é que é a Constituição o entrave ao desenvolvimento do país. Quando nesta situação, neste momento que estamos a viver, se confirma que é a Constituição o elemento de defesa do progresso do nosso país, porque é o elemento que se opõe a esta política de retrocesso que o Governo está a levar por diante. E é preciso que este alerta fique bem sublinhado nesta Assembleia da República. O Governo está a criar as condições para que, do ponto de vista da opinião pública, para que, de um ponto de vista geral, a Constituição possa ser apontada como um entrave ao caminho que o país tem para travar, ao caminho que o país tem para fazer. E é o contrário. É a Constituição que aponta um caminho diferente daquele que a política do Governo está a apontar, porque é uma Constituição que aponta o caminho do progresso, do desenvolvimento, da justiça social no nosso país. E o Sr. Deputado José Junqueiro, em relação ao orçamento retificativo, ele será retificativo entre aspas. Porque daquilo que já está anunciado pelo Governo, e que de resto tem o apoio das bancadas da maioria, a retificação será apenas em relação ao caminho a fazer para penalizar os mesmos. Não há uma retificação em relação às opções de fundo que este Governo e esta maioria sustentam em relação ao Orçamento de Estado. Aquilo que o Governo anunciou e que as bancadas da maioria já anunciaram apoiar é a penalização dos reformados, dos pensionistas, por uma outra via, procurando contornar a decisão do Tribunal Constitucional. Para que houvesse um orçamento verdadeiramente retificativo, ele tinha que retificar, tinha que alterar as opções de fundo. E termino, Sr. Presidente, as opções de fundo que penalizam quem trabalha, penalizam quem trabalhou uma vida inteira, hipotecam o futuro dos jovens e o futuro do nosso país para defender os interesses do capital e dos grupos económicos. E por isso, Sr. Deputado José Junqueiro, termino dizendo-lhe que a questão não é a do adiamento do Orçamento de Estado, não é a do adiamento destas medidas. A questão política que hoje se coloca como decisiva para o futuro do nosso país é a ruptura com estas políticas e a construção de uma política alternativa e de esquerda. Ficamos com pena de não ter ouvido a parte do Partido Socialista nada relativamente a isto.